Os fundos imobiliários são ativos que permitem ter exposição ao mercado imobiliário de uma forma prática e obter rendimentos recorrentes para viver de renda. Para aproveitar as vantagens dos fundos imobiliários, você precisa analisar as opções disponíveis e identificar aquelas que oferecem melhor relação risco-retorno e estão mais alinhadas com a sua estratégia. Eu sou Bruno Lopes e no vídeo de hoje vou apresentar os principais fatores que você deve avaliar na hora de escolher fundos imobiliários. Antes de começar, já faça o download do Guia de Renda Passiva da Renova Invest. Esse é um material completo que traz mais informações sobre fundos imobiliários e outros ativos ideais para investidores com foco em renda passiva. O link está na descrição do vídeo. E aproveite para curtir, seguir o canal e ativar as notificações. Assim, você vai continuar aprendendo sobre o mercado financeiro de um jeito simples com os conteúdos da Renova. O primeiro fator que você deve avaliar é o segmento dos fundos imobiliários. O segmento está associado com o tipo principal do ativo que compõe a carteira do fundo. Alguns exemplos são os fundos imobiliários no setor logístico, lajes corporativas, fundos de shoppings e fundos de recebíveis. A análise macroeconômica ajuda a identificar quais segmentos têm as melhores perspectivas de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, se existe uma tendência de expansão das atividades do e-commerce, os fundos logísticos são beneficiados porque o e-commerce depende fortemente de infraestrutura logística. Mesmo que um segmento esteja enfrentando dificuldades no curto prazo, ele pode apresentar bom potencial de desenvolvimento em um longo prazo. Assim, se você é um investidor com foco em longo prazo, esse segmento continua sendo uma boa opção. Os fundos imobiliários são considerados uma boa opção para investidores que querem viver de renda, porque eles fazem a distribuição mensal de proventos aos cotistas. Para saber quais fundos distribuem mais proventos, existe uma métrica específica, o Dividend Yield. Considere que um fundo vai distribuir o total de R$ 750 mil aos seus cotistas em um determinado mês. Esse fundo tem 1 milhão de cotas, portanto, o valor dos proventos distribuídos é de 75 centavos por cota. Se o preço da cota no mercado secundário é de R$ 25, o Dividend Yield desse fundo é de 3%. Na hora de avaliar os fundos imobiliários, não considere o Dividend Yield de um único mês. Em vez disso, busque fundos que apresentam um yield atrativo de maneira consistente ao longo do tempo. A taxa de vacância corresponde à porcentagem de unidades que podem ser alugadas nos imóveis do fundo. Imagine, por exemplo, que um fundo de lajes corporativas tem em sua carteira 2 edifícios comerciais. O primeiro edifício tem 35 unidades que podem ser alugadas e o segundo, 25 unidades. No primeiro edifício, uma unidade está vaga e no segundo, 2 unidades. Esse fundo tem 3 unidades vagas, no total de 60 que podem ser alugadas. Portanto, a taxa de vacância é de 5%. Uma taxa elevada é um sinal negativo, porque unidades vagas continuam gerando custos, mas não geram receita para o fundo. Então, quando a taxa de vacância aumenta, o lucro cai e o Dividend Yield pode diminuir. Assim, como no caso do Dividend Yield, não avalie apenas a taxa de vacância do mês atual. Analise o histórico do fundo para entender se ele conseguiu manter essa taxa sob controle ao longo do tempo. O patrimônio líquido do fundo são os recursos alocados ou em caixa que o fundo tem a seu dispor. Por exemplo, se o fundo tem 7,5 milhões em imóveis e 500 mil em caixa, ele tem um patrimônio líquido de 8 milhões. Um PL alto indica que o fundo tem recursos para aproveitar oportunidades no mercado imobiliário. Porém, ter recursos apenas não basta. Para aproveitar oportunidades, o fundo também precisa ter flexibilidade, ou em outras palavras, liquidez. Quando uma oportunidade aparece, o fundo imobiliário precisa ter recursos em caixa ou em ativos que possam ser vendidos rapidamente para levantar capital e fazer o investimento. Esse é um dos motivos pelos quais mesmo o fundo de tijolos mantém uma parte do seu PL alocada em papéis, que garantem maior liquidez do que os imóveis. O indicador P/VP é usado para avaliar vários tipos de ativos no mercado financeiro, inclusive os fundos imobiliários. Ele apresenta a relação entre o preço do ativo e o valor patrimonial do emissor. No caso de um fundo imobiliário, então é a relação entre o preço da cota e o valor patrimonial do fundo. Um P/VP acima de 1 indica que as cotas estão caras, porque o preço está maior do que o valor patrimonial real. Já um P sobre VP abaixo de 1 indica que as cotas estão descontadas e têm potencial de valorização. Esses são os principais fatores que você deve avaliar na hora de escolher os fundos imobiliários para investir. Se você tem outras dúvidas sobre fundos imobiliários,
Especialmente se o seu objetivo é viver de renda, a Renova Invest preparou um guia de renda passiva completo, com muito mais informações. O link para download está na descrição do vídeo. Até a próxima!